O Olavo, quando falava da oitava camada, ele falava muito de biografia, né? Ele se convenceu de que a oitava camada se resolvia quando o sujeito contava a sua própria história direito e adquiria um senso de identidade mais completo por meio da sua própria biografia. Então eu vou ser bem direto, eu discordo do Olavo. Eu acho que essa pode ter sido a experiência dele, ou ele pode ter sido influenciado por algumas leituras e por outras pessoas com quem ele entrou em contato e que o levaram por esse caminho. E eu acho que a oitava camada tem alguma coisa a ver com biografia, sim, mas não que o caminho para você resolver a oitava camada seja esse de você contar a sua própria história e digamos assim, se obcecar pela sua própria biografia. Na verdade, eu acho isso um pouco perigoso, para ser franco. E, apesar de algumas pessoas poderem sair ilesas desse processo, a gente tende a se obcecar pela nossa própria biografia. A gente pode passar muitas horas, muitos dias, tentando lembrar de coisas que aconteceram, e tentando contar aquilo e etc. E a gente pode se obcecar, inclusive, pelos nossos antepassados, etc. E eu vejo como uma pessoa de oitava camada possa ter todos esses impulsos. Inclusive, eu mesmo acho que eu tive. No entanto, não me parece que nenhuma dessas coisas propriamente resolveu o meu problema. E eu acho que também não foram essas coisas que resolveram o problema do Olavo, nem de mais ninguém, né? Eu acho que o que resolve realmente... Por que a gente procura? Por que a gente quer contar a nossa própria história? Por que a gente procura esses dados, essas informações sobre os nossos antepassados? É como se a gente estivesse procurando um fundamento sólido. Como se a gente estivesse procurando alguma coisa em que basear a nossa vida, a nossa percepção do que a gente deve fazer enquanto pessoa. Porque para a camada 7 era suficiente você aderir a uma etiqueta, a um código, né? A camada 7, de certa forma, não tem personalidade, né? A personalidade dela é toda para fora. É toda vista de fora. Ela mesma se vê de fora. Uma frase que eu vi um dia desse de um escritor em que ele falava que depois que você tinha um filho, você não conseguia mais olhar para si mesmo com os seus próprios olhos. Você só olhava para si mesmo com os olhos dele. Essa é a percepção de uma pessoa de camada 7, né? Ela olha para si mesma do jeito como os outros vão percebê-lo, e não do jeito como ela é. E quando chega na camada 8, você diz, bom, e quem eu sou? E como é que eu vou saber quem eu sou? Que critério eu vou usar? Porque eu não posso simplesmente passar a vida fazendo o que os outros querem, ou o que os outros acham, ou me definindo, pelo menos, pelo olhar dos outros. Eu tenho que achar alguma substância, algum fundamento mais sólido para quem eu sou. Para que eu possa tomar um rumo próprio. E aí, esse é mais um sentido em que a palavra biografia faz sentido na oitava camada. Porque o que você quer é tomar o seu rumo, é viver a sua vida. É fazer o que você deve fazer. E não aderir a um código abstrato, né? Você quer superar o código abstrato. Ora, os seus antepassados vão te dar isso? Não. Talvez eles façam você se sentir um pouco melhor com as suas próprias tendências. Ah, então eu tenho isso porque eu vim daqui. Talvez eles te deem uma experiência um pouco mais tranquila da sua própria existência corporal, sentimental, etc. Talvez você comece a sentir que você veio de algum lugar, que você não é um filhote de repolho. Mas isso em si não vai te dar nenhuma direção, né? Não é porque o seu avô fez alguma coisa que você vai fazer também. E não é porque o seu avô fez uma coisa
que você vai ter que fazer ou o que ele fez, ou o exato oposto, que é mais ou menos o que o Zonde defendia. O psiquiatra Lipot-Zonde, do qual o Olavo gostava muito. Então, o Lipot-Zonde criou um negócio chamado Psicologia do Destino, que eu acho um uso terrível das palavras. Porque destino não é isso. Né? Destino não são as suas tendências genéticas. Essa é uma visão muito pequena de destino. Essa palavra não foi criada para isso, para você usar assim. Porque o que o Lipot-Zonde estava falando era disso, né? Era de você lutar ou aprovar as tendências dos seus ancestrais. Você fazer as pazes, você fazer um diálogo com os seus ancestrais que estão dentro de você. Mas isso ainda é um modo de camada 7 de lidar com esse assunto. Quer dizer, você não vai mais lidar com as opiniões dos outros de um modo como os outros te veem. Você agora vai lidar com os seus ancestrais dentro de você, o modo como eles te veem. Bom, isso ainda é um teatro. Né? Isso ainda é uma dramatização. Não é suficiente para uma pessoa de camada 8. Né? Em alguma medida, você vai ter que fazer as pazes com tudo isso, sim. Você vai ter que aceitar que essas tendências genéticas existem, assim como existem os papéis sociais, assim como existem todas as outras forças. Mas a chave da sua biografia, a chave de quem você é, não está em nenhuma dessas coisas, está na pessoa que está fazendo a harmonização entre todas essas coisas. E a questão é saber quem é essa pessoa e com que critérios ela faz essa harmonização. Com que critérios ela decide que um ancestral deve ser seguido e o outro não deve. Com que critérios ela decide como ela vai lidar com cada uma daquelas tendências genéticas. Né? Esta instância é o que você está realmente procurando na camada 8. E no começo você vai fazer isso de forma instintiva. Você vai, em alguma medida, seguir a sua bússola, o seu instinto, e ver onde ele te leva. E às vezes ele vai errar. E você vai ter que reconhecer que ele errou. E esta é a frustração específica da camada 8. É você começar a afinar o seu instinto moral e ver se ele está indo para o caminho certo ou se ele está indo para o caminho errado. E não tem outro jeito de fazer isso. Bom, então o Olavo falava muito de biografia. Eu acho que esses são mais ou menos os sentidos em que a palavra biografia tem alguma importância na camada 8. Mas o que eu acho que realmente tem importância na camada 8 é outra palavra, a palavra morte. Né? Talvez, por exemplo, quando o Lipot-Zonde fala dos ancestrais, isso mexa com a pessoa de camada 8, por ela ver nos ancestrais como se fosse uma representação dela mesma, só que morta. Então você olha para aquilo e você diz, é assim que eu quero ser? Ou é do outro jeito? Qual pessoa morta eu quero ser? Você está se vendo como um morto. Né? E isso eu acho que é importante para a camada 8.